Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de filosofia, tá? Então, pessoal da terceira série, filosofia, capítulo 1, aula 4. Essa aula é uma aula de revisão, né? Vocês estão na terceira série, então vocês já têm o domínio dessa disciplina, né? Tiveram filosofia na primeira série e na segunda série. Agora, na terceira série, nós vamos fazer revisões, recapitulações, tá? Bom, continuo parabenizando a turma, né? Uma turma excelente, que vem tendo um desenvolvimento muito bom, tá? Tanto presencialmente como remotamente, vocês têm um desempenho muito bom. Estão sempre de parabéns. Bom, vamos lá no comecinho da apostila, tá? Página 1. Primeiramente, vamos entender o significado e o conceito de filosofia. Pessoal, significado é diferente de conceito, tá? Vamos lá. O que é filosofia? É uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e éticos, né? Aos valores estéticos, à mente e à linguagem, né? Então, isso aqui é um conceito, tá? Consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, tá, pessoal? Então, muitas pessoas falam assim: ah, mas para que serve a filosofia, né? O filósofo é um cara que vive ali deprimido, falando, né, dentro de uma universidade, e a gente não vai levar isso para a nossa vida, a gente não vai utilizar isso no nosso dia a dia. Lê do engano, pessoal. Nós podemos colocar a filosofia no nosso dia a dia, tá? É que muitas vezes levamos uma vida tão corrida que a gente não para pensar na questão da filosofia. Porque para pensar filosofia, para praticar filosofia, é preciso tempo para observar, tempo para refletir. E tempo é uma coisa que muitas vezes nós não temos, né? Mas é importante que a gente desenvolva o quê? A capacidade de reflexão. E quem vai ajudar nessa questão, nesse assunto? A filosofia, tá? Bom, dentro da filosofia, nós temos a figura do filósofo, né? É um indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo, observando e questionando tudo à sua volta, tá? Bom, para uma pessoa se tornar um filósofo, ela tem que estudar filosofia, né? Não é fácil, a filosofia não é uma disciplina fácil, né? A princípio ela parece ser simples, mas ela tem questões como lógica, falácias, hipóteses, né? E quando a gente levanta uma hipótese, a gente tem que provar se a hipótese é verdadeira ou falsa, né? Nós temos que estudar os primeiros filósofos, né? Nós temos que estudar os filósofos de várias temporalidades ao longo da história da humanidade. Então requer muita dedicação, tá bom? Bom, nessa primeira aula é importante que a gente entenda qual é a função da filosofia e qual é a função do filósofo, tá? A filosofia, ela vai investigar, ela vai observar e ela vai fazer o ser humano refletir sobre tudo à sua volta e sobre si mesmo, tá? Para isso, ela vai utilizar uma coisa chamada razão, tá? Então, a filosofia aborda questões da existência humana baseada sempre o que, pessoal? Na razão. A filosofia faz uma análise racional da existência humana. Por que a filosofia utiliza a razão? Bom, vamos voltar lá na Grécia Antiga, né? Futuramente, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a filosofia grega, tá? Com Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, na Grécia Antiga, as pessoas tinham o hábito de explicar tudo, né? De explicar os fenômenos da natureza, a existência humana, as situações de maneira mística, né? Usando a fé, se utilizando da narrativa do sobrenatural. Tá? Aí surge a filosofia, conjuntamente com os seus filósofos, e fala assim: não, a explicação não é essa. Vamos explicar de forma racional, né? Com bom senso, usando sempre a questão da racionalidade.
Então, a filosofia, ela cria esse divisor de águas na sociedade, tá? Tudo deixa de ser explicado de forma supersticiosa, através da narrativa sobrenatural, deixa de ser explicado através da questão dos mitos, né, da mitologia. Quem nunca ouviu falar da mitologia grega, né, da mitologia grego-romana, não é verdade? E aí as coisas passam a ser explicadas através da razão, ok? Bom, diante do conceito, do significado, da função do filósofo e da questão da base da filosofia, que é a razão, nós temos a divisão da filosofia, tá? Nós temos a filosofia do ser, a filosofia do conhecimento e a filosofia do trabalho. Bom, dentro do trabalho entra a ética, né? Mas a ética, ela não pode ser praticada só dentro do ambiente de trabalho, pessoal. A ética, ela é um ramo da filosofia do qual ela deve ser praticada, não somente falada, estudada, mas a ética é uma questão que tem que ser praticada no dia a dia, nas coisas mais simples, né? Nas coisas mais cotidianas, nós devemos aplicar a ética, tá? Então, essa é uma questão que eu vou sempre estar pautando com vocês em todas as aulas, tá? Trabalhar a ética no cotidiano, no convívio com outras pessoas, nas nossas atitudes, né? Na nossa forma de pensar, né? E aí, qual é o momento mais importante que o indivíduo deve praticar a ética? Quando ninguém estiver vendo ele trabalhar, ele estudar, né? A ética, ela tem que vir de dentro para fora. É uma questão de valores, de princípios. E eu costumo falar que quem pratica a ética, quem trabalha com a ética, quem estuda com a ética, não terá problema na vida em relação a conflitos, a questões, a aborrecimentos. Porque se você trabalha direito, se você estuda direito, se você faz tudo certinho dentro de uma ética, dificilmente alguém vai te chamar a atenção. Dificilmente você vai se aborrecer ou alguém vai entrar em conflito com você, tá? Mas para isso a gente tem que exercitar a questão da racionalidade, da sabedoria, né? A gente tem que estudar a filosofia. Então, pessoal, a filosofia, ela é muito mais profunda, muito mais importante do que a gente pensa. E a gente pode colocar ela no dia a dia, tá? Então, eu proponho para vocês o seguinte trabalho. Vou fazer uma pergunta, tá? E vocês vão responder. Não tenham preocupação em escrever um super texto com a preocupação o texto vai ficar errado, vai ficar certo. Não, calma lá, vamos lá. Trabalho proposto. Para você, a questão da filosofia, trabalhar somente com a razão, é uma questão válida ou não? Então, na sua visão, tá? Como cidadão, como indivíduo, como estudante, como ser pensante. Você acha que é válido a filosofia trabalhar somente com a razão? Sim ou não? Justifique sua resposta. Pessoal, peço a vocês que não copiem nada da internet, tá? Usem a ética. Podem pesquisar? Podem pesquisar, principalmente na apostila, né? Que é o nosso material de trabalho. Pode pesquisar na internet? Pode pesquisar, mas nada de copiar e colar, tá? Pesquisar é uma coisa, copiar é outra. Então, a pesquisa vai te dar um embasamento, né? Vai te dar uma base, uma estrutura, para você poder desenvolver a resposta, tá? Não precisa ser uma resposta longa, não precisa ter essa preocupação de certo, resposta certa ou resposta errada. Eu quero sentir a visão de vocês. Eu quero observar o que vocês pensam a respeito do assunto, tá, pessoal? Então, isso é super importante, principalmente porque estamos distantes. Então, eu preciso sentir, né? Eu preciso analisar o sentimento de cada um em relação às questões, a visão do aluno, tá? Então, eu peço, por favor, tenham ética, não utilizem cópias, mas comecem a desenvolver uma escrita pessoal, tá? Além disso, pessoal, peço a vocês também que façam os exercícios diversos, número 1, página 3, questões do 1 ao 5, tá? Bom,
filosofia é uma disciplina que ela não é pesada, tá? Ela não é enfadonha. Não, pessoal, não é uma disciplina chata, tá? É uma disciplina que faz a gente refletir, questionar. Vou dar um exemplo. Em tempos de pandemia, correm muitas informações, né? No começo da pandemia, eu ouvi vários absurdos. Pessoas falando, se você beber bastante água, você vai estar protegido, né? Aí eu perguntei para a pessoa, vem cá, onde você escutou isso? Eu vi na internet, eu recebi no Zap. Eu falei, bom, isso não tem nenhum fundamento, né? Isso aí não tem nenhuma fonte segura, né? Isso aí é apenas uma fake news, ok? Bom, vamos à fonte. Você quer uma informação correta sobre um determinado assunto, né? Procure um livro. Eu quero uma informação correta sobre a questão da pandemia. Procure o site da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, pessoal, não aceitem qualquer opinião. Opinião é opinião, não é conhecimento. Já começa por aí. E opinião, cada um tem a sua, né? Cada um tem uma opinião diferente sobre o mesmo assunto, tá? Mas opinião jamais será conhecimento. Tá? Existem indivíduos que são especialistas em infectologia, né? Mas nunca abriu um livro na vida, né? Formado pela universidade, Facebook, Instagram. Então, vamos pegar em livros, né? Vamos abrir os livros. Eles são fontes seguras, ok, pessoal? Isso é uma dica para a vida, tá? Desenvolvam a capacidade de reflexão através do estudo da filosofia. A função da filosofia é essa, é fazer o indivíduo pensar. Só que pensar, pessoal, toma tempo, dá trabalho, né? Pensar dói, mas é gratificante. Porque pensar, refletir, desenvolve outro quesito, argumentação. Quando você vai questionar alguma coisa e a pessoa rebate, e você tem como argumentar, logicamente dentro de um contexto, né, de educação, de diálogo, ninguém vai ficar brigando, discutindo, falando alto, tá? Só briga quem discute quem não tem argumento, né? Quem não tem uma base, quem não conhece aquilo sobre o que está falando, tá? Vamos entender isso um pouquinho mais lá na frente com a ironia imaêutica de Sócrates, ok? Então, é importante que vocês valorizem a filosofia, porque através do estudo da filosofia teremos a capacidade de reflexão, de raciocínio lógico, de argumentação e de questionamento, e de investigação também. E isso é super importante para a nossa vida, tá? Não aceitar coisas impostas, né? A pessoa fala uma coisa, a gente vai dizer amém. Não, vamos investigar se aquilo realmente é válido, se aquilo realmente é verdadeiro. Então, a função da filosofia no cotidiano, né, nos dias atuais principalmente, é essa, tá? Fazer o indivíduo despertar, né, para a reflexão. Pessoal, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês tudo de muito bom, continuem se protegendo. Costumo dizer que vocês são vitoriosos, tá? Vocês são muito valentes, porque a última pandemia, né, nesse grau que você tem notícia, foi a gripe espanhola no começo do século XX, né? E vocês estão enfrentando toda essa situação brilhantemente. Parabéns aos alunos, a todos os familiares, tá? Mas temos certeza que Deus está no controle e que breve nós estaremos dentro de uma sala de aula, tá? Trocando ideias, conversando. Eu tô com saudade até da bagunça de vocês, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.